Oi, eu sou a Mayra Medeiros, eu nunca te pedi nada. E essa é... Lorelai Fox. Ai, gente, segunda vez no canal, por quê? O que foi isso? Desculpa. Trouxe Lorelai Fox aqui pra fazer aquele quadro maravilhoso aqui do meu canal, que é Perguntas que Fazem Para. No caso, Perguntas que Fazem Para uma drag queen. Lorelai, primeiro de tudo, fale o que você fala no seu canal. Bem, meu canal é sobre cultura LGBT, problematizações, temas polêmicos e também muita maquiagem, coisas divertidas. E a Lori, ela tem o maior canal de drag queen do Brasil. Meu Deus, pra você ver, será que é da pequeno desse América jeito, assim, mas é verdade, pequeno desse jeito tá mostrando que o quê? Que tem que ser muito maior, gente, pelo amor de Deus. Vamos crescer, que tem muito boleto Exatamente. acumulado aqui em casa, tá bom, meu amor? Então vamos começar com as perguntas. Primeira pergunta que te fazem muito. Se eu já fiz cai-cai com outra drag. Pra quem não sabe, cai-cai é ter relações homoafetivas com outra drag. Você já pegou uma drag montada? E aí, Mayra, você acha que eu já peguei ou não? Olha, amiga, eu não sei. Você me pegaria montada, Ai, super Mayra? te pegaria montada, gente. Olha essa Então, coisa maravilhosa. Nunca peguei ninguém montado, sério mesmo. Mas você já ficou com outras drags sem estar montada? Não, Mas você sem ficaria? estar montada, eu acho que eu não. Talvez eu não soubesse que os boy era drag, mas eu ficaria. Montada não. Esse que eu ia perguntar, porque montada sim. não tem um problema, tipo, da make? Exatamente, mas tem muita drag que sai pra balada pra beijar na boca montada. Porque daí os boys se interessam, aqueles boys que ficam naquele fetiche, sabe? Mas eu não me enxergo dessa maneira. Pra mim é tudo aperta, peruca incomoda e tal. Tá lá pegando o boy, ele tá lá, passa a mão no seu cabelo, é uma E perucona, cheio de grampo, cheio de coisa horrível. Entendi. É horrível, eu não consigo. Mas não. e se um boy magia chegasse em você e Ai, falasse amiga, já assim? aconteceu. O boy na balada vem aqui, ai, dá um selinho, não sei o que lá, daí ele pega você assim, daí você... É pesado, daí por dentro você dá aquela chorada, assim, escorre uma lágrima, não diz por onde, mas daí você sofre, sabe? Mas não rola, é trabalho, né, Mayra? A gente tem pensado, tô montado, tô trabalhando. Você não vai beijar ninguém lá na frente do seu chefe, né, no meio do seu expediente. Então tá montada isso. Espera um segundo, gente. Próxima pergunta que fazem pra uma drag queen. Como que a gente se refere a você, no masculino ou no feminino? Essa é a pergunta, primeira pergunta que as pessoas fazem. Tipo... Quando as pessoas vão me conhecer, eu estando montado ou desmontado, ninguém sabe como me chamar. Tem gente que fica assustado porque me chama de Danilo ainda, meus amigos, por exemplo. Tipo, ai, desculpa, não sei o que lá. Mas, gente, pra mim isso não tem problema nenhum. Você pode me chamar no masculino, no feminino. Só que isso é uma coisa muito pessoal minha. Tem drags que já ficam meio ofendidas de chamar ele. Entendi. Ou chamar de ela, estando desmontado. Entendi. Eu abri mão dessas coisas de gênero. Chama do jeito que quiser, me chama que eu vou. Eu A primeira vez que eu mandei mensagem pra Lorelai pro WhatsApp, eu mandei e falei assim: oi Danilo, gostaria de falar com a Lorelai. Foi muito tipo, ridícula. Avisa pra Lorelai que, tipo, achava Daí que eu era... fui me montar pra responder. Pronto, a Lorelai tá falando. 2 horas depois, pronto, querida. Então, pra Lorelai não importa, mas é bom perguntar. É bom você saber. E como é que será que a pessoa pode perguntar esse tipo de coisa sem ofender Tem a uma drag? coisa que eu sempre penso. Como que você pergunta sem ofender, né? É que eu sou uma pessoa que... é muito difícil me ofender, porque eu sou uma bicha porra louca. Mas eu acho que estando montada é sempre mais seguro se chamar no feminino. No feminino. Sempre. Certo. Mas se tá desmontado, daí você pergunta, ai, como é que você gosta de chamar você? Tem gente que não sabe meu nome, daí fica naquela coisa assim, eu não sei seu nome. Out of drag, né? Meu nome desmontado. Daí eu falo, não tem problema, meu nome é Danilo, muito prazer. Mas se quiser me chamar de Lorelai o tempo inteiro, pode chamar de Lorelai, não tem problema. Que bom. Mas pergunta no carinho, na delicadeza. Outra pergunta que sempre te fazem. Toda live que eu faço no Instagram, aliás, me sigam no Instagram, aquela que já fez Siga a Lorelai no Instagram, @Lorelai_Fox. Olha, ela sabe. Eu sei, amiga. Que perguntam se mulher pode ser drag queen. Todo mundo e essa é uma pergunta. ótima pergunta. Todo mundo. Primeira coisa, você não precisa pedir permissão pra ninguém que você quer fazer da sua vida. Mas as pessoas colocaram isso de que se eu falar que pode, então pode. Ok, se você quis colocar essa culpa em mim, coloque. Essa é uma pergunta que as meninas têm muito. Porque existe uma coisa de ter preconceito com drag mulher. Que é um preconceito machista no meio gay, super forte. Mas o que eu digo é, todo mundo pode se montar. Porque é uma performance artística. Certo. É a mesma coisa que você falar assim, só homem pode pintar quadro, por exemplo, sabe? Tipo, Entendi. é uma arte, todo mundo pode exercer isso. Não importa se você é
homem, mulher, hétero, gay, não importa, você pode fazer, entendeu? Claro que isso é uma coisa muito característica do meio LGBT, né? É a arte do meio LGBT é ser drag, mas você não precisa ser gay pra fazer isso, você não precisa ser homem, enfim. Todo mundo pode se montar, todo mundo deve se montar, né, meu amor? Certo. Inclusive ainda vamos montar essa daqui, né, meu? Seria meu sonho, porque eu já tava triste, né? Outra pergunta que fazem bastante. Como é que eu aprendi a andar de salto e como é que é a Quendaneca? Isso é uma curiosidade que todo mundo tem. Pra quem não sabe, a Quendaraneca como que a gente fala isso de uma maneira leve? Como que faz pra esconder? Como que faz pra não ficar o volume do pipi? E perguntam se dói isso. Então, é difícil eu explicar aqui. Vem aqui, gente. Filma aqui. Mas enfim, é muito fácil quando você tem técnica. Pra vocês que são meninos, vocês vão entender. Você tem que colocar as bolinhas pra cima, puxa tudo lá atrás e... E uma coisa que as pessoas não sabem é que quanto maior o órgão, mais fácil é de você esconder. E pra você é fácil ou é difícil? Mentira! Mas deixa eu te fazer uma pergunta, e agora eu tenho uma pergunta, antes de você responder a pergunta do salto. Como que faz pra fazer xixi na balada? Essa é uma pergunta muito feita também. E como é que você vai no banheiro? Você não vai no banheiro. Eu tô acostumada a passar, tipo... Fiz um evento semana passada, foi o tempo que eu fiquei mais montado. Tipo, cheguei montada às 10 da manhã, saí às 8 da noite, sem ir ao banheiro, querida. O dia inteiro. Mas aí você não bebe nada, né, também? Você tenta beber menos, só que tem dia que eu chego em casa explodindo daí. Tadinha. Já teve dia de eu fazer xixi na calça, porque eu cheguei no hotel, vou contar aqui só pro seu canal, tá bom? Cheguei no hotel, eu tava tão explodindo e eu não consegui tirar porque era muita coisa amarrada, não sei o que lá, não sei o que lá. Deu, ai meu Deus, daí deu aquela escapada assim, mas daí eu já fui tomar banho, daí deu tudo certo. Gente, que trampo! Por isso eu uso fralda geriátrica também. Fralda pra drag, seria maravilhoso. Imagina você tá lá montada, mijando. Só assim, mijando, bem delicioso assim. Daquele quentinho por dentro. E o lance do sapato? Sapato é uma coisa assim, dói muito. Todo mundo fala, ai, como você aguenta ficar tanto tempo sem machucar? Machuca. Minhas unhas tá tudo preta, meu pé tá todo cagado por causa de muito tempo de salto. Mas é igual maquiagem. Você treina, você anda bem. Você treina maquiagem, você maquia bem. Tá. Então uma dica pra quem quer andar de salto. As meninas falam assim, ah, eu não aguento andar de salto. Minha filha, você aguenta, que você não se colocou ali na provação de Cristo. Você coloca e vai. Eu vou falar uma coisa pra você, que eu já me coloquei na aprovação de Cristo várias vezes e cada vez que eu me provo eu sei que eu não sei andar de salto. Existem maneiras que você prende o seu dedo, os seus dedos do pé, e você consegue passar mais tempo de salto. Você tá zoando? Não, eu tô falando sério, porque o que acontece? Quando você tá com salto, o seu pé ele fica assim. Então você tem ali os seus 5 dedos do pé, eles ficam recebendo toda a pressão do seu corpo. Como eles são separados, pode acontecer que eles começam a doer individualmente. Se você amarra os 2 últimos com esparadrapo e os 2 do meio e deixa o dedão de fora, ou vai amarrando todos um por um, como o Michael Jackson fazia com as mãos, sabe? Tipo, ele botava aqueles esparadrapo na mão. Certo. Se você vai botando o esparadrapo nos seus dedos do pé, você aguenta muito mais. Eu faço isso porque... Você faz mesmo? Eu faço isso. Funciona? Sim. Especialmente depois que eu engordei, amigo, que ficou muito mais difícil usar salto, porque, meu, é mais peso que seu pé tem que carregar. Então, quando você faz isso, você aguenta, tipo, pelo menos umas 2 horas a mais. Você tá me zoando? Eu juro, Como é que eu juro pra você. isso? Meu, na internet eu já fazia isso porque machucava, meu pé sempre machuca num dedinho. Aí eu comecei a enrolar esse dedinho, só que meu dedinho do pé é muito pequenininho, aí eu enrolei no outro. Mas outra dica que eu dou também é você que tá lá fazendo show numa boate ou fazendo algum evento, leva um chinelo, querida, porque é assim, quando eu tô no palco, quando eu tô tirando foto, eu tô de salto. Vou pro camarim, já coloco o chinelinho, passa ali uns 15 minutos, já dá uma aliviada, entendeu? Entendi. Você não pode ser a louca de querer ficar bonita o tempo inteiro. Claro que você tem que estar bonita quando tá todo mundo te vendo, mas drag é truque, querida, truque. Ah, eu acho que eu nasci drag. Nasceu porque eu também, drag, a minha vida é truque. Ah, e a última pergunta, que é uma pergunta que muitas pessoas questionam pra mim quando eu falo que eu sou amiga da Lorelai, é como é que a peruca da drag não cai quando ela bate cabelo? Boa pergunta. Como eu já não vou fazer muito evento em boate, assim, eu faço mais palestra, essas coisas, eu já nem prendo a peruca. Entendi. Essas que são perucas boas, caríssimas, importadas, elas prendem bem na cabeça mesmo sem estar usando nada. Mas qual que é a dica que a gente dá? Fita crepe, e você coloca ou os ganchinhos da própria peruca dentro da fita, sabe? Que tem os ganchinhos. E daí você vai cruzando grampos também, pra não cair, sabe? Fazer grampo cruzado. Sei. Grampo cruzado, querida, nada tira do seu cabelo. Que babado. E tem que ser assim mesmo. É difícil pra tirar depois a fita, mas se você tira no banho, ela sai mais de boa, entendeu? E é assim. E também treinar muito, sabe? Você tem que treinar, aprender sua peruca, você tem que conhecer mesmo. Antes de bater cabelo na frente de todo mundo,
mundo, põe a peruca e bate cabelo em casa. Bate cabelo em casa, pelo amor de Deus. Ainda mais que senão você vai cair na frente de todo mundo, né? Eu acho que o maior pesadelo de uma drag é cair a peruca. Sim, pra também mim, acho. nunca aconteceu, mas pode acontecer também. Gente, eu deixo aqui um pedido pra vocês irem no canal da Lorelai. A gente já tem um vídeo gravado lá de umas outras épocas que gravamos vídeos juntas. E você pode assistir esse vídeo e se inscreve lá, porque um dia essa mulher há de me montar e eu vou virar uma drag queen bafo. Em breve. Então você se inscreve lá pra você não perder esse vídeo maravilhoso, ok? Deixa aqui nos comentários qual seria um nome bacana de drag pra mim. É isso que mesmo. A gente vai usar esse nome no vídeo lá no canal da Lorelai, beleza? Um beijo! Até mais! Meu nome é Maíra Medeiros e é nessa, que eu vou. Tchau! Tchau!